O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus, no primeiro dia da semana, ao anoitecer, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou novamente sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão Padre Antônio Maciel, amados filhos e filhas da misericórdia, irmãos e irmãs, passados 50 dias da ressurreição, a igreja estava reunida no mesmo lugar. É a primeira leitura desta Santa Missa. Estavam todos no mesmo lugar. O que estavam fazendo? Portas fechadas? Com medo dos judeus? Com medo das autoridades? Pois era proibido falar no nome de Jesus. E quem o fizesse seria preso. Estavam reunidos. Quem estava com eles? A Bíblia nos diz: a Virgem Maria e algumas mulheres que seguiam a Jesus, as discípulas do Senhor. Os apóstolos clamavam, era a igreja orante e suplicante, pedindo que ele realizasse a promessa, a divina promessa: não vos deixarei órfãos, enviarei do Pai o Consolador, o Paráclito. Ele vos recordará tudo quanto eu vos ensinei. Ele ficará convosco e vos fará testemunhas de mim.
a igreja estava orando. E quando a igreja ora, o céu vem à terra. Quando nos reunimos para fazer a Eucaristia, saibam, se estabelece uma união tão grande entre o céu e a terra, que ninguém nesse mundo, ou no mundo invisível, poderá destruir. Clamavam: Maranata, vem, Senhor, envia teu Espírito. Aquela comunidade tinha consciência de sua pequenez, dos seus limites. Sabia ser impossível cumprir a ordem dele, e de pregar o Evangelho a toda criatura, sem a força do alto. De repente, veio do céu um barulho. É uma leitura emocionante. Como se fosse uma ventania forte. E encheu a casa onde eles se encontravam. Pense nas palavras, na narrativa dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 2. E o Espírito prometido desceu poderosamente sobre a igreja, em forma de línguas de fogo, que se repartiam e pousavam sobre cada um deles. E o texto diz: ficaram todos cheios do Espírito Santo. Ficamos nós, batizados e batizadas, cheios do Espírito Santo. Porque ele veio para confirmar a igreja, para confirmar os discípulos e discípulas de Jesus. Veio para fortalecer-nos no testemunho da verdade. Veio para fazer-nos a sua igreja, una, santa, católica e apostólica. A comunidade dos discípulos de Jesus. Aquela comunidade que nascera naquela quinta-feira santa, no altar da Eucaristia, quando ele se deu como dádiva divina a nós, no seu corpo imolado, no pão transubstanciado, o seu corpo, vida para o mundo. A igreja nasceu ali. Ela foi, na verdade, confirmada de forma preciosa, grande, no altar da cruz. Foi no altar da cruz. Mostra a cruz, por favor. Foi no altar da cruz que a igreja foi confirmada no sangue precioso do Cordeiro. Como não se emocionar? Como não se deixar tocar por algo tão grande e tão precioso? Fomos libertos, fomos salvos ali, no sacrifício redentor dele. A sua comunidade, ela é ungida naquela hora, assinalada pelo seu sangue precioso. Você sabe que no dia do seu batismo você foi assinalado com o sangue do Cordeiro de Deus? Que a primeira coisa que o sacerdote que lhe batizou foi traçar sobre sua fronte a cruz vitoriosa de nosso Senhor Jesus Cristo? Que você, portanto, é pertença dele. Tome consciência do que eu lhe digo. Tu és pertença de Deus. Tu estás no mundo e deves viver bem aqui. Mas aqui não é teu lugar. Tu és do céu. Somos filhos do céu. Mas, de fato, como podemos perceber, a igreja é inaugurada, ela começa a se movimentar, ela começa a exercer a sua missão no dia de hoje,
quando ele derramou do coração do Pai, na força do seu corpo glorificado que subiu ao céu, o Espírito Santificador. E por isso essa igreja, tão pecadora em seus membros, ela é invencível, triunfante na sua cabeça, na força de seu espírito, e ninguém, nenhum poder, nenhum inferno poderão destruí-la. E todos ficaram assim, como que embriagados, e começaram a falar em línguas diferentes. E o Espírito começa a dar o sentido da pregação do Evangelho, pois estavam em Jerusalém homens de todas as partes do mundo, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito, da parte da Líbia, de Cirene, romanos, judeus, prosélitos, cretenses, árabes, todos os ouviam falar de Jesus em suas próprias línguas. Admirável. O Espírito quer que Jesus seja conhecido em todas as nações, em todos os povos, em todas as raças, por todas as línguas. Essa é a missão da igreja. Foi por isso que a gente rezou o salmo dessa missa, o Salmo 103, que é uma súplica para que o Espírito se derrame sobre nós, se derrame sobre sua família, sobre sua comunidade paroquial, se derrame sobre essa obra da misericórdia, se derrame sobre a igreja no mundo inteiro e nos torne discípulos e discípulas de Jesus, homens e mulheres apaixonados por Ele, que têm a alegria de ouvi-lo, segui-lo, amá-lo e servi-lo no serviço aos pobres, aos irmãos, na construção da fraternidade. Queridos irmãos, por isso, na segunda leitura, Paulo escreve aos Coríntios, vocês ouviram? Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. É o Espírito que nos faz pregar, é o Espírito que nos faz rezar, é o Espírito que nos ensina a testemunhar Jesus. Há diversidade de manifestações, de ministérios, mas um só é o Senhor. Há diferentes atividades na igreja, múltiplas atividades, mas um só é o Senhor. Aquele que realiza todas as coisas em todos, para o bem de todos. Queridos irmãos, amados, filhos e filhas da misericórdia, antes do Evangelho, nós ouvimos a sequência. Na liturgia de nossa igreja, nas grandes solenidades, o Natal, a Páscoa e Pentecostes, reza-se uma introdução, uma sequência, um canto de esperança, uma expressão vivificante, para que a palavra opere no coração das pessoas. A eficácia que ela possui de fazer-nos santos, como Deus nos quer. Vocês se lembram da sequência? Foi algo maravilhoso quando nós ouvimos cantar: vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde, vinde. No trabalho, descanso, na aflição, remanso, no calor, aragem, enchei luz bendita, chama que crepita,
o íntimo de nossos corações. Enchei, Espírito, agora os nossos corações do vosso amor. Dai-nos o conhecimento da vontade de Deus. Tornai-nos dóceis às moções que de vós procedem. Ao sujo, e quantas vezes carregamos sujeiras do mundo. Ao sujo, lavai, purificai-nos nesse dia. Aquilo que é seco, esses corações secos, regai, fecundai esses corações, para que todos se convertam ao nome de Jesus, e assim possam um dia chegar à eternidade. Vinde, vinde, ó Consolador. Dobrai o que é duro, dobrai os corações duros, guiai-nos, guiai-os no escuro, guiai-nos nessa noite escura que atravessamos dessa pandemia, guiai-nos, ó Espírito Santo. O frio aquecei, dai à vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons. Dai o prêmio ao forte, dai-nos uma santa morte, dai-nos a coragem dos mártires. Foi o Espírito que deu a coragem aos mártires. Leiam, conheçam a história dos mártires de nossa igreja. Dai-nos, pois, a coragem dos mártires, a perseverança dos apóstolos. Dai-nos a humildade dos santos e santas da igreja. Ficai conosco. Ficai conosco. Pois vós que sois onisciente, luz de toda luz, sabeis o quanto somos frágeis. Sabeis o tamanho do sofrimento que atravessamos. Vinde nosso auxílio. Não permitais que sejamos levados pelo desânimo. Fortalecei-nos na luta. Tornai-nos vitoriosos e vitoriosas sobre esse maldito vírus. Vinde, Espírito de Deus. Iluminai nossos caminhos. Ao anoitecer daquele dia, primeiro da semana, é a narrativa do Evangelho. Estavam todos reunidos, também com as portas fechadas. De repente aparece Jesus. Deseja-lhes a paz. O ressuscitado comunica-nos a paz do seu Espírito. É o Espírito que nos dá os sacramentos, a Eucaristia, o batismo, a confirmação. É o Espírito que nos dá o matrimônio, a ordem, a unção dos enfermos. É o Espírito que nos dá a paz verdadeira. Às vezes nós encontramos pessoas que atravessam momentos dificílimos, duramente provadas, e elas iluminam, brilham, porque dentro delas a paz do Espírito não lhes faltou. E Jesus diz: a paz esteja convosco. Depois mostrou-lhes o lado, as chagas, o grande sinal das chagas preciosas do Cordeiro, marcas indeléveis, com as quais fomos assinalados e chamados à santidade. Mostra-lhes o seu corpo com as chagas, mas aquele corpo
está plenificado, ressuscitado, mas não deixa de ser um corpo humano, entenda. É plenamente divino, venceu a morte, mas carrega as marcas da humanidade, para dizer-nos que por elas nós também chegaremos à ressurreição, entenda. E só por aqui chegaremos também um dia a termos um corpo incorruptível, imortal como o dele. É maravilhoso, né? Essa é a doutrina. E essa deveria ser e deve ser a pregação da igreja. E não outras pregações estranhas às verdades da revelação divina. Alegraram-se. E de repente ele sopra sobre eles o ruar, o sopro do Espírito que criara o universo. E agora também soprado sobre os apóstolos. E dá-lhes a ordem. Escutem. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Aqueles a quem não perdoardes, não serão perdoados. É instituição divina, é vontade dele, é expressão do seu coração, é instituição do sacramento da confissão, e ninguém que acredita na Bíblia pode negar. E quem nega, nega a palavra. Não é o sacerdote quem perdoa, ele é o instrumento. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem não perdoardes, não serão perdoados. João 20, 19 a 23, o Evangelho de hoje. Desde o amanhecer aqui, partilho com vocês. Eu fiquei ali à sombra daquele pé de pitomba, ouvindo confissões. E só parei para vir para aqui. Porque eu devo cumprir o ministério que a igreja me deu, para em nome dele, na autoridade dele, eu insignificante, eu um nada, mas que eu possa comunicar aos meus irmãos o poder daquele que é tudo e que continua perdoando os pecados através do ministério que ele deu à igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque essa é a verdade do Evangelho. Queridos, amados e amadas, vamos continuar essa festa, disse o Padre Antônio na sua saudação. Estamos no cenáculo, é verdade, um grande cenáculo. Aliás, esse santuário todo, nas suas trilhas, em cada recantinho, em cada coisa que a gente faz todo dia, e a gente vai fazendo sempre coisas novas, quer ser um grande cenáculo, o lugar do Espírito, o lugar onde ele continua realizando milagres, milagres. Padre Antônio, o senhor me falou sobre um milagre que na vigília de ontem aconteceu. Não é surpresa para mim. Surpresa é você não acreditar que ele continua realizando milagres e prodígios. Então, Padre, eu vou chamar a pessoa que logo cedo ao descer, para então tomar café. Ele me esbarrou e disse: Padre, esse irmão trabalha aqui. A gente chama com ele negão, né? Fraternalmente. Olha para aqui, olha ali para ali. Ele... Meu nome é Hernando Monteiro Leite, mas todo mundo me conhece por negão. Eu vim mostrar uma gratidão que aconteceu em mim. Um milagre de Jesus misericordioso e do Espírito Santo. Ele tem um aparelho para poder ouvir.
Eu Sempre usava um aparelho para poder ouvir. Mas, graças ao milagre do Espírito Santo, não vai carecer mais de eu usar aparelho. Amém. Glória a Deus. Toda. Amém, amém. Amém. Não é surpresa. Para mim, não será surpresa. Neste lugar, Dona Terezinha Vale, que está ali atrás, já registrou mais de 300 grandes milagres. E os milagres acontecem em todo lugar, em toda paróquia, quando o povo reza e quando a pregação é feita em nome da Trindade, na força do Espírito, porque quando pregamos nós, o Espírito não aparece, porque somos nós que estamos falando. Negão, eu me emocionei muito com isso. Ele não vem toda hora à missa, mas ontem ele veio adorar o Senhor. Nós fizemos uma vigília preparando esse momento diante dele na Eucaristia. E ele humildemente ficou aqui rezando com o povo. E ele disse, foi como quando o padre Antônio estava fazendo a oração, deu um tuco e o ouvido e o aparelho que ele precisava colocar para ouvir, e até ouvia com dificuldade, passou a ouvir normalmente. Não é surpresa, repito. Surpreso fico eu quando esse mundo materialista e ateu não crê no poder de Deus e na ação do Espírito. Surpreso fico eu quando católicos parecem não acreditarem que somos a comunidade dos discípulos de Jesus. E está escrito, e a pregação deles era acompanhada de prodígios e milagres. Isto continua acontecendo. A Santíssima Trindade, nessa hora, você que está em casa, você que me escuta, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sejam dadas honras e glórias, porque Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre, e a Ele, no seu Espírito que habita em nós, nosso canto de gratidão, nosso canto de esperança, a certeza da vitória. Amém, aleluia, amém, aleluia. Vamos professar nossa fé? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. peçamos que o Espírito venha sobre você, sobre nós, sobre o mundo. Vem, Santo Espírito. Vamos cantar? Vem, Espírito Santo. Solte sua voz, peça. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, Sobre a igreja, vem, Espírito Santo, sobre a humanidade, vem, Espírito Santo, a cada vem, prece, Espírito Santo. a gente vai pedindo duas vezes e a gente vai citando as necessidades. Vamos. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, sobre o Santo Padre, sobre o Colégio Universal dos Bispos,
Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Sobre os sacerdotes, santifica-nos, ó amado e queridíssimo Jesus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Sobre as nossas famílias, santifica-as, guarda-as no teu coração. Ensina nossas famílias a viver o perdão, o diálogo, o amor e a paz. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Nós te pedimos, ó Espírito, Espírito de Deus, dá-nos santas vocações sacerdotais, religiosas e leigas. A igreja precisa de santas vocações. Nós te suplicamos, vem. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Nós te suplicamos, vem sobre nós e liberta-nos desta pandemia. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Realiza no coração das pessoas que me escutam e me acompanham a tua obra. Capacita-nos para dar o perdão. Quebra o jugo da mentira. Quebra, o Espírito Santo, essa intriga em família. Quebra essa maldade. Restabelece a paz em nossos corações. Clamo pela unidade dos cristãos. Peço-te, ó Espírito Santo, realiza em nós as obras que operastes no início da pregação do Evangelho. Vem Espírito Santo, 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 vem Espírito Santo. Suba ao céu, clamor da igreja. Canta, glorifica os Receba as graças. Abra-se ao Espírito de Deus agora. Em sua casa, você que está aqui. Deixe-se tocar por essa força. E ficaram todos cheios do Espírito Santo. Amém. 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 Glória a ti, Senhor. Aleluia.
Glória a Ti, Senhor. Amém. Diga amém. Amém. Agradeça. Agradeça. A graça lhe foi dada. Amém, Senhor Jesus. Não fique indiferente a essa graça. Avance para águas mais profundas. Coragem, confiança. O que foi na sua vida já não é. E o que vai ser, Deus quer. Vai ser o melhor. Amém. Amém. Senhor. Amém. Você que está em casa, abrace as pessoas que estão ao seu lado, já que a gente não pode se abraçar, mas quem é de família pode se abraçar. Abrace seu corpo, você que está aqui, nessa unção do Espírito. Abrace e deixe-se abraçar por um amor tão grande. Deus está em você. Amém. Amém, Senhor. Amém.